A deusa da lua, Ixchel, observava com calma uma aranha tecendo sua teia. Enquanto a via trabalhar, pensou em como poderia aprender com aquela habilidade. Ao imitar seus movimentos, acabou se tornando uma grande tecelã. O deus do sol, Kinit-Ahau, ficou impressionado com o talento de Ixchel e passou a admirá-la de longe. Mas o avô da deusa era muito possessivo e não permitia que o deus do sol se aproximasse. Para enganar o avô de Ixchel, o deus do sol se disfarçou de beija-flor e, enquanto bebia o néctar da flor do tabaco, a deusa da lua o viu e pediu ao avô que capturasse o pássaro para ela. Ixchel cuidou do pássaro ferido até que ele se recuperasse e pudesse abrir as asas e voar de novo. Então, ele voltou à forma de deus do sol e convidou a deusa da lua para fugir com ele. Os dois partiram em uma canoa, mas o avô chamou o poderoso deus da tempestade para ajudá-lo a detê-los. Sentindo o perigo se aproximar, a deusa da lua saltou da canoa e se transformou em um caranguejo. Mas o deus da tempestade lançou um raio que atingiu o caranguejo no coração e o matou. Centenas de libélulas se juntaram, zumbindo e batendo suas asas transparentes, até formarem uma nuvem mágica sobre o corpo da deusa da lua. Durante 13 dias, cortaram, limparam e cavaram 13 troncos. Na 13ª noite, os troncos se abriram e a deusa da lua surgiu, viva e mais radiante do que nunca. O deus do sol não perdeu tempo e pediu a deusa da lua em casamento. Ela aceitou com alegria. Juntos, iluminaram o céu com seus raios. Infelizmente, a história não termina aí. O deus do sol, ao perceber que seu irmão, que a visitava com frequência, também amava Ixchel, ficou com ciúmes e passou a maltratá-la. Um dia, Ixchel estava sentada na beira do rio, furiosa com o marido. Então, uma ave enorme desceu planando e se ofereceu para levá-la às montanhas. Para fugir do deus do sol cruel, ela aceitou. Lá, ela conheceu o rei dos abutres, gentil e bem-humorado, muito melhor que o violento deus do sol. A deusa da lua fez com ele um novo lar nas montanhas. Ao saber da notícia, o deus do sol ficou arrasado. Ele então se escondeu dentro da carcaça de um cervo até que um abutre faminto se aproximou. Então pulou em suas costas e voou até o reino nas montanhas. Ele pediu que ela voltasse e se desculpou pelo que fez. A deusa, generosa, teve pena e aceitou ir com ele. Mas logo, Kinit-Ahau mostrou sua verdadeira natureza outra vez. Ele a feriu, deixou marcas em seu rosto e apagou parte de seu brilho. Ixchel fugiu para a escuridão e jurou aparecer apenas à noite. Tornou-se amiga das estrelas e uniu seus raios azulados ao brilho delas para guiar os viajantes noturnos em segurança. Ela usou seu dom de cura, o mesmo que um dia salvou o deus do sol ferido, para ajudar as pessoas doentes. Hoje, Ixchel é tão conhecida que se tornou um símbolo da cultura maia. Mas evidências arqueológicas indicam que, para os maias antigos, Ixchel e a deusa da lua eram divindades diferentes. Nos relatos maias e registros de antropólogos, as duas se fundiram, e a história de Ixchel foi além do registro histórico. Sua história, como todo mito, tem várias versões. E mostram o que as pessoas valorizam e como se reconhecem em seus heróis. As histórias que transmitimos nos ajudam a entender melhor o passado e, às vezes, até o presente. Inscreva-se neste canal e nunca perca um mito.